O Brasil é governado há décadas por organizações criminosas que se escondem atrás de legendas de partidos políticos legítimos. Governar um país nas proporções do Brasil e com todo o seu potencial é algo muito lucrativo para essas organizações. Por isso, elas são capazes de absolutamente qualquer coisa para manter o poder. Desde subornar, corromper, fazer acordos com outras organizações criminosas e até mesmo, quando necessário, desaparecer com alguns oponentes que podem colocar em risco os seus projetos de poder. Para entendermos toda a história por trás da tentativa de assassinato de Bolsonaro, precisamos entender também como funciona a luta pelo poder político no Brasil. Mortes polêmicas ou inexplicadas de importantes figuras políticas não são novidade no Brasil. Na madrugada de 23 para 24 de agosto de 1954, logo depois de sua última reunião ministerial, na qual fora aconselhado por seus ministros a se licenciar da presidência, Getúlio Vargas foi encontrado morto. Supostamente cometeu suicídio com um tiro no coração. Na reunião estava presente o então ministro da Justiça, Tancredo Neves, que foi um dos primeiros a chegar ao quarto de Getúlio e depois relatar em depoimento como o suicídio aconteceu. Ainda existe muita contradição na versão do suicídio e muitos autores afirmam que Getúlio Vargas teria sido assassinado. Política e destino. A frase não é minha, é de Napoleão, quando ele estava em Santa Helena, no Memorial do Exílio. Ele diz que a política é destino e acrescenta, mas só a política dá ao homem toda a sua plenitude, o sentido da sua dignidade. E o governo ideal para o Brasil seria realmente aquele que pudesse conciliar o sentido da renovação social de Vargas com o sentido do desenvolvimento econômico de Juscelino Kubitschek. Acho que esses grandes líderes se completavam. O Getúlio antecipou o Juscelino e Juscelino só foi possível porque teve antes dele Getúlio Vargas. Em 22 de agosto de 1976, durante viagem de carro na rodovia Presidente Dutra, morre em um acidente automobilístico o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Seu principal assessor sempre defendeu a tese de que JK teria sido assassinado, porém diversos laudos apontavam que teria realmente sido vítima de um acidente. Em 9 de dezembro de 2013, a Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, da cidade de São Paulo, anunciou que o ex-presidente foi realmente assassinado. Porém, em 22 de abril de 2014, outra comissão criada por Dilma Rousseff, a chamada Comissão Nacional da Verdade, chegou a uma conclusão diferente e manteve a versão de que a morte de JK foi acidental. Em 1985, o recém-eleito presidente da República, Tancredo Neves, morreu antes de tomar posse, deixando o cargo para o seu vice, José Sarney. Segundo relatos, Tancredo vinha sofrendo fortes dores abdominais durante os dias que antecederam a posse. Na véspera da posse, em 14 de março de 1985, as dores aumentaram e Tancredo foi internado às pressas no Hospital de Base do Distrito Federal. Em 26 de março, foi transferido para o Hospital das Clínicas de São Paulo. Um dia antes da transferência, foram divulgadas fotos de Tancredo no hospital, que deram a impressão que ele estava melhorando. Mas horas depois veio a notícia de que Tancredo estava com uma grave hemorragia. Em São Paulo, já muito debilitado e sofrendo, Tancredo teria dito: "Eu não merecia isso". Enquanto estava no hospital, aconteciam as articulações para a posse de José Sarney, e de acordo com informações compiladas pela Fundação Getúlio Vargas, essas articulações estavam sob a condução do então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi um dos maiores apoiadores do contragolpe de Estado em 1964, que derrubou o governo comunista de João Goulart e iniciou o governo militar. Após isso, passou para a oposição e foi um dos fundadores do MDB.
Em 1985, se tornou um dos principais organizadores do movimento pela redemocratização, chamado de Diretas Já, que acabou não tendo resultados imediatos. Dessa forma, Ulisses tentou ser candidato à presidência da República em 1985 pelo PMDB, mas as articulações políticas da época acabaram levando à eleição de uma chapa mista, com Tancredo Neves como candidato e José Sarney como vice. Entre 1987 a 1988, Ulisses presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, que promulgou em 5 de outubro de 1988 a nova Constituição. Porém, acabou morrendo em um acidente aéreo de helicóptero, ao largo de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 12 de outubro de 1992. Dos 5 mortos nesse acidente, o corpo de Ulisses Guimarães foi o único que nunca foi encontrado. Devido a seu protagonismo político, muitos especulam que sua morte poderia ter sido semelhante à do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Segundo essa teoria, ambos os acidentes foram resultados de sabotagem. A motivação para o assassinato de Ulisses Guimarães seria o fato dele ter sido um dos principais artífices do impeachment contra Fernando Collor de Mello, no mesmo ano de sua morte. Entretanto, as suspeitas nunca ganharam nenhuma prova concreta. Mas essa não foi a única morte relacionada a Fernando Collor de Mello. O tesoureiro de campanha de Collor, conhecido como PC Farias, foi encontrado morto junto com sua namorada Susana Marcolino na praia de Guaxuma, em 1996. O caso é considerado oficialmente apenas como um crime passional, mas para o médico legista lagoano Jorge Sanguinetti e o perito criminal Ricardo Molina de Figueiredo, o casal foi assassinado como queima de arquivo. PC Farias era considerado uma caixa preta da política e um dos responsáveis pelos esquemas de corrupção do governo do presidente Fernando Collor de Mello. Em 13 de agosto de 2014, o então candidato à presidência da República, Eduardo Campos, apontado como o principal nome para vencer as eleições de Dilma Rousseff, embarcou em um avião modelo Cessna Citation 560 XLS. O avião saiu do aeroporto Santos Dumont, na cidade de Rio de Janeiro, por volta das 9 horas, com destino ao município de Guarujá, para cumprir a agenda de campanha. Por volta das 10 horas, o avião caiu sobre uma área residencial do bairro do Boqueirão, no município de Santos, sem deixar nenhum sobrevivente. Sua morte deixou muitas dúvidas não respondidas até hoje, e ainda existe uma forte suspeita de que ele tenha sido assassinado. Na quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2017, o país foi surpreendido pela notícia que o avião que transportava o ministro Teori Zavascki de São Paulo para Paraty, no Rio de Janeiro, caiu no litoral sul fluminense. Teori era relator de um dos casos mais complexos e notórios do STF, os processos da Operação Lava Jato. Após 2 anos de investigação, o Ministério Público Federal concluiu que não haviam indícios de crime para a queda da aeronave e o inquérito sobre o acidente foi arquivado. Mas até hoje ainda existem muitas dúvidas em relação a esse acidente. Além dessas mortes, podemos citar também a de Celso Daniel, prefeito de Santo André em 2002, que estava prestes a denunciar um grande esquema de corrupção do Partido dos Trabalhadores, justamente no ano da eleição de Lula. 7 pessoas ligadas ao crime também morreram em circunstâncias muito misteriosas. Entre eles, acusados, testemunhas, um agente funerário, um investigador e até mesmo o legista do caso. Esses são apenas alguns dos inúmeros casos de assassinatos políticos não resolvidos ou mal explicados no Brasil. No dia 6 de setembro de 2018, o ex-garçom Adélio Bispo de Oliveira, de 42 anos, tentou matar o então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, durante sua campanha presidencial. Bolsonaro crescia nas pesquisas, e em especial nas redes sociais. Claramente, era um forte candidato para acabar com o projeto de poder do PT no Brasil.
A Polícia Federal de Minas Gerais afirmou em seu relatório final que essa foi uma ação isolada, mas muitas evidências mostram o contrário. Nesse documentário, vamos mostrar tudo o que a mídia não mostra. Vamos juntar as peças desse grande quebra-cabeça e tentar desvendar quem mandou matar Jair Messias Bolsonaro. Não me parece crível pelo modus operandi em que agiu Adélio, que o atentado à vida do atual presidente, então candidato, tenha sido um mero surto de quem quer que seja. O uso de uma arma branca, que por si só não tem origem da fabricação ou da sua titularidade. O ambiente em que o fato ocorreu, com a suspeita de copartícipes na multidão. A tentativa de confundir as apurações com a entrada de pessoas com o mesmo nome, com a carteira de identidade na Câmara Federal. O surgimento de advogados que não foram contratados por alguém conhecido, nem tenha o Adélio condições materiais sequer de pagar o deslocamento de uma aeronave para transportar os causantes. São todos elementos indiciários que precisam ser investigados. Creio que ainda é tempo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, atuando em conjunto, buscar a verdade real do atentado que sofrido pelo presidente. O senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima, que seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomado, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não acredita? Mas você garante a mim o direito da dúvida? Tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. O senhor acha que o senhor contribui para tornar o ambiente menos radical, menos tóxico de desinformação, ao propalar suspeitas sem indícios de provas? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei com muita tranquilidade desde o dia que aconteceu aquilo, porque eu não vi sangue. O Bolsonaro deu uma entrevista assim que chegou no hospital, ele foi internado, já tinha um senador fazendo uma entrevista com ele. Isso foi depois. E eu te confesso que eu fiquei com muitas dúvidas. Mas se você tem certeza, eu sou até capaz de ter a sua palavra como veracidade. Presidente, não é questão da minha palavra, A gente teve um atendimento na Santa Casa de Juiz de Fora, uma internação no Albert Einstein, por exemplo. O senhor acha, se a sua suspeita se baseia, por exemplo, na possibilidade de que os médicos estão num conluio para fazer uma encenação fake? Você acredita que houve uma facada? Acredito. Então acredite você. Morreu assim. Filho de uma funcionária do Serviço de Varrição da Prefeitura Municipal de Montes Claros e de um gari, Adélio Bispo de Oliveira deixou sua cidade natal pela primeira vez em 1995, quando tinha 17 anos. Nos 23 anos antes de ser preso, Adélio Bispo trabalhou poucas vezes com carteira assinada. Também mantinha uma rotina pouco comum, mudando-se com frequência para municípios de vários estados no mesmo ano e para casas em bairros diferentes numa mesma cidade. Não costumava ter amizades muito próximas e também não se relacionava com seus vizinhos. Esses fatores todos somados constituem o perfil ideal para um criminoso que não deixa rastros ou conexões. Em 2007, Adélio se filiou ao PSOL, no diretório de Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com sua filiação, ele trabalhava como servente de pedreiro sem carteira assinada. Um ótimo disfarce para alguém que poderia, na verdade, ter outros tipos de atividades. Durante esse período, existem registros de imagens dele se manifestando nas ruas contra a prefeitura administrada por Anderson Adalto, prefeito que pertencia ao PL e posteriormente se filiou ao PMDB. De acordo com declarações do presidente do diretório do PSOL, onde Adélio era militante, ele não chegou a participar de reuniões expressivas e se manteve apenas em atividades nas ruas. Enquanto esteve em Uberaba, Adélio manteve o mesmo modus operandi. Morou por curtos períodos em muitos bairros. Apesar de sua vizinhança não ter lembrança de seus hábitos, todos concordam que ele era uma pessoa normal, sem queixas da comunidade nem problemas com a lei.
Mais uma vez, o perfil de quem não apresenta problemas mentais e quer se manter longe dos olhos da polícia. Uma informação muito importante é que Adélio morou em Uberaba apenas em bairros considerados de baixa renda. Porém, em 2009, ele ressurgiu em Santa Catarina, morando no bairro de Itacorumbi, em Florianópolis, local considerado de classe média, apesar de constar que continuou trabalhando em lugares com baixa remuneração antes dos atentados. Nessa época, também emitiu um passaporte em seu nome, coisa que não é comum para um suposto servente de pedreiro sem carteira assinada e com baixa renda. 3 anos depois, em 2012, Adélio retornou à sua cidade natal, Montes Claros. Segundo parentes, ele ajudou a cuidar de suas sobrinhas e chegou a trabalhar por um mês como garçom em um hotel no centro. A passagem em Montes Claros foi muito rápida, sendo que ele próprio pediu demissão. Colegas de trabalho comentaram que ele desempenhou bons serviços e não teve qualquer tipo de incidente que o desabonasse. Ou seja, novamente não existem registros de um comportamento fora do normal, de uma pessoa considerada inimputável. Os primeiros registros policiais sobre Adélio aconteceram apenas em 2013, quando ele retornou para Santa Catarina. 2 ocorrências policiais nada comum foram registradas contra ele. Uma delas foi pela invasão de um canteiro de obras em Itajaí, e a outra em Capivari de Baixo por furto, onde ele teria roubado um cartão do ponto de obra em que trabalhava. Naquele mesmo ano, retornou a Montes Claros, onde foi acusado de ter arrombado um barracão no terreno de parentes. Segundo informações de familiares, ele se refugiou por mais de um mês no local, chegando a brigar com o cunhado por não ter pago a conta de luz, fato que foi registrado pela Polícia Militar em boletim de ocorrência. Em relatos, parentes disseram que apesar desse desentendimento, Adélio não apresentava comportamento violento e vivia praticamente recluso quando estava nesse município. Em 2014, Adélio encerrou seu vínculo com o PSOL. Existem especulações de que ele tinha interesse em uma candidatura a deputado federal, que teria sido rejeitada, mas isso não foi confirmado pelo partido. Em 2018, começaram a aparecer os primeiros fatos que ligam Adélio antecipadamente ao atentado contra Bolsonaro, deixando claro que dificilmente ele teria cometido o crime sozinho, ou pelo menos sem o financiamento de alguém. Em 5 de julho de 2018, em São Carlos, Santa Catarina, foi registrada sua entrada no mesmo clube de tiro que seria frequentado pelos filhos de Bolsonaro, Carlos e Eduardo. Ele teve apenas uma aula ao lado de um instrutor, mas isso já poderia ser considerado uma possível premeditação, com quase 2 meses de antecedência à execução do crime. Seu último registro em Santa Catarina apareceu nas redes sociais através de uma foto, onde ele participava de uma manifestação contra o presidente Michel Temer, em Florianópolis, durante a greve dos caminhoneiros. Os participantes da manifestação que tiveram contato com Adélio também registraram o fato dele parecer uma pessoa completamente normal e sem nenhum vestígio de problemas mentais. Deixa eu me perguntar então, a sua impressão de quem estava com você nesse dia, lá na escadaria da Catedral Metropolitana de Florianópolis, na Praça 15, é de que Adélio não tinha nenhum distúrbio mental. Adélio, de forma alguma, ninguém ali sentiu essa insanidade do cara, tanto que acontece o seguinte, Lacombe, nós acabamos emprestando até os nossos telefones para o Adélio tirar essas fotos. E outra, entrei em comunicação com outras pessoas que estavam na foto, também ali na escadaria da Catedral, né? Essas pessoas também chegaram nessa mesma conclusão, que Adélio, a Bispo dos Santos, não apresenta nenhum tipo de insanidade, que fosse assim, de forma vista logicamente, e também, além dessa questão das fotos, né, eu também acrescento, em reportagem, Adélio Bispo dos Santos participou de um instante de tiro no ponto 38 aqui em Florianópolis. Eu sei que você também manteve contato posterior com as irmãs do Adélio, né? Você chegou a conversar, se não me engano, com irmãs do Adélio. O que elas disseram para você sobre ele?
Não, na verdade eu não conversei com as irmãs de Adélio. Na verdade eu peguei um vídeo, uma reportagem, né, e coloquei na minha página, aonde as irmãs de Adélio falam a respeito de Adélio como um provedor, como uma figura masculina dentro da sua casa, né, uma figura totalmente de responsabilidade, né, a parte cognitiva dele em relação a essas questões. Mas eu te acrescento agora, Lacombe. Conversei com uma pessoa que trabalhou durante 3 meses com ele aqui em Florianópolis. No restaurante? No restaurante. Essa pessoa também me acrescentou agora esse final de semana, né, tanto que eles iam fazer uma caçada lá no Rio Grande do Sul, iriam caçar no Rio Grande do Sul, no período, depois que passasse ali uma questão de trabalho deles ali. Lacombe, não só o meu posicionamento, mas de pessoas que eu conversei, que estavam na escadaria, né, essas pessoas aí que trabalharam com Adélio, o cara não, em nenhum momento, demonstrou insanidade. Em nenhum momento, né? Desempregado, Adélio viajou para Juiz de Fora, aonde aconteceria o atentado contra Bolsonaro. Ele se hospedou em uma pensão no centro por 15 dias antes do crime. Pagou antecipadamente R$ 430 pelo quarto à vista em dinheiro. Apesar de estar desempregado e de ter sempre trabalhado em empregos considerados de baixa renda, quando Adélio foi preso, foi encontrado com ele dinheiro, 4 celulares, um notebook e extratos de contas bancárias. Um cartão de crédito internacional do Banco Itaú, que segundo a polícia teria sido enviado para ele sem autorização pelo banco e que nunca teria sido utilizado, e 2 cartões da Caixa Econômica Federal, sendo um de conta corrente e outro de conta poupança. A Polícia Federal apreendeu também em uma lan house 6 unidades de disco rígido de computadores que foram usados por Adélio Bispo de Oliveira durante os 15 dias que ele ficou em Juiz de Fora. O próprio dono do estabelecimento reconheceu o agressor de Bolsonaro na televisão e chamou a Polícia Federal. Ele relatou que Adélio usou os computadores entre 29 de agosto e 6 de setembro, 2 vezes por dia, sempre pela manhã e à tarde. Ele ficava sempre cerca de 1 hora no local e apresentava comportamento aparentemente normal. Ao todo, a Polícia Federal apreendeu um volume de 2 terabytes de arquivos, sendo 150 horas de vídeo e 1.200 fotos. Dados do celular de Adélio mostraram que ele sabia a agenda de campanha do presidenciável Bolsonaro e que filmou e fotografou locais onde o candidato estaria na cidade, como o hotel onde haveria um almoço com empresários, a Funalfa e a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Adélio teria acompanhado também Bolsonaro o dia todo. Em várias oportunidades, ele tentou se aproximar do candidato com a justificativa que queria tirar fotos, mas provavelmente já existia a intenção de atingir Bolsonaro. Outro ponto que chama muita atenção é que rapidamente após a prisão de Adélio, 4 advogados foram contratados de forma desconhecida para a defesa de Adélio Bispo de Oliveira. Oi, boa tarde. Eu sou advogado do Adélio, né? Sim. Do Adélio Bispo. Eu queria saber, conta pra gente, quem mandou matar o Jair Bolsonaro? Eu acho que, segundo a Adélio, foi Deus. Foi Deus? E o laudo provou. Então conta pra gente também, o Brasil quer saber, mais ainda do que isso. Quem que tá pagando todos esses advogados aqui que tá cuidando do Adélio Bispo? Todos? Isso até o juiz federal lá em cima quer saber. Então acho que seria ideal o senhor, através da transparência, da ética, poder passar isso para o brasileiro, porque o crime que foi cometido ali foi um crime gravíssimo. Ele tentou matar realmente um candidato à presidência da República na época e não há religião nenhuma que justifique isso, ainda mais tratando-se dessa comitiva toda para defender uma pessoa que não teria condições financeiras nenhuma, porque nem eu e nenhum outro mero mortal aqui tem condições de pagar nenhum tipo de equipamentos e vestimentas. No caso do Adélio Bispo, por ser pobre, ser de outra cidade, quem estava bancando tudo isso? Quem que está bancando essa comitiva? Quem banca os aviões de ida e vinda? O Brasil quer saber. Então eu acho que seria interessante só esclarecer isso para o Brasil. Sim. Como nós vivemos no Estado Democrático de Direito, nós temos de ter, antes de mais nada, apego à legalidade. A defesa, ela
não combate o fato de ter sido uma monstruosidade, um ato agressivo, um desrespeito ao direito de sufrágio, ao direito regular de eleição, num estado onde o direito é posto. E nós temos um código deontológico que é o nosso Estatuto da Advocacia, que é a Lei Federal 8.906/94. E por conta de uma cláusula de confidencialidade, desse sigilo entre advogado constituinte, e aqui eu não digo tão somente a banca advocatícia e a Adélio Bispo de Oliveira, mas também a pessoa que no primeiro momento, não sei se é evangélico, me pareceu, não sei se é inimigo do Bolsonaro, não sei de que partido é, mas independentemente de qualquer coisa, essa pessoa que no primeiro momento celebrou um contrato conosco, ela também recebeu no primeiro momento um parecer jurídico. Então, a quem interessa, o povo brasileiro quer saber, a quem interessa manter em segredo, a quem interessa esconder quem foi que mandou matar Bolsonaro? A pessoa que me pagou. Porque é interesse dele isso? Não, o que tem de segredo? Por que esses segredos? Por que não é aberto isso ao povo brasileiro, já que se trata de segurança nacional? Sim. Existe, como eu te falei, uma cláusula de confidencialidade. Se essa pessoa, que inclusive deve à defesa, porque ela ficou de voltar no escritório, entregar alguns cheques, se for do interesse dessa pessoa, ela retirar aí o manto do anonimato... E as declarações para a Receita Federal? Desses recebimentos. Não, o recebimento é um só, que já foi feito pela imprensa toda, de R$5.000. Isso será feito no CPF do Adélio, na declaração de imposto de renda. E os aviões, isso? O avião sou eu. Mas então o senhor está sendo muito caridoso. Então isso que o senhor está fazendo para ajudar o Adélio é por caridade? Porque nenhum povo brasileiro consegue, ninguém, nem eu, nem nenhum desses aqui consegue bancar uma defesa com esse batalhão e com todos esses necessários aí, esses penduricalhos na defesa de um criminoso que já se mostrou que veio. Eu não sei se você está ciente, mas todos os advogados aqui já disseram isso, não só ao juiz federal hoje, mas também na Polícia Federal, de que tirando aquele primeiro contato em que a pessoa me pagou, eu, Zanoni, no interior do meu escritório, a partir daí, todas as despesas foram bancadas por algumas emissoras de televisão, não vou citar um nome para você, nem para o Brasil, e também por todos os advogados que ficarão nesse processo até o fim. Não temos nada contra o presidente Bolsonaro, desejamos vida longa ao presidente Bolsonaro, um bom governo, mas a defesa não descansa. Antes de entrarmos no mérito, trata-se de uma questão única na história da República Federativa do Brasil. Isso não é uma tentativa de homicídio simples, trata-se do praticamente já quase eleito presidente da República e foi orquestrada por uma organização criminosa o assassinato de Jair Bolsonaro. Respondendo a sua pergunta objetivamente, eu não imagino, eu afirmo aqui a todos nessa sala e ao Brasil, Adélio Bispo é um assassino profissional com técnicas de como manusear uma faca e nos detalhes agiu de forma cautelosa e profissional para assassinar o presidente da República. Foi cooptado, foi pago e enviado por uma organização criminosa para assassinar Jair Bolsonaro. Isso é fato, então essa é a resposta objetiva. Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado literalmente terrorista, uma tentativa de homicídio qualificado, tudo orquestrado. Investigações preliminares da Polícia Federal divulgadas em 18 de outubro de 2018 encontraram laços de Adélio com o primeiro comando da capital, o PCC, uma das principais organizações criminosas do Brasil, incluindo a amizade do executor do crime com membros da facção e o histórico de clientes dos advogados de Adélio, que inclui a defesa dos integrantes do PCC. Apesar dessa investigação, os advogados negaram qualquer elo com o grupo. Após ouvir mais de 30 pessoas e quebrar os sigilos financeiro, telefônico e telemático de Adélio, o delegado federal Rodrigo Moraes e sua equipe afirmaram que não encontraram nenhum indício de que o autor da facada tenha agido a mando de outra pessoa ou grupo. Em 14 de junho de 2019, o juiz federal Bruno Savino proferiu a sentença de Adélio, convertendo a sua prisão preventiva em internação por tempo indeterminado. De acordo com Savino, ficou comprovada a inimputabilidade do réu, ficando assim isento de pena,
ou seja, ele não pode ser responsabilizado criminalmente por seus atos, pois, de acordo com a perícia, o acusado é portador de um transtorno delirante persistente, que aparentemente surgiu apenas após a sua prisão, já que nenhuma pessoa que teve contato com ele antes, inclusive membros de sua família, não perceberam qualquer sinal de um problema mental. Deste modo, foi determinada a sua internação na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande, pois foi considerado que transferi-lo para o sistema prisional, segundo sua sentença, lhe acarretaria concreto risco de morte. O juiz ainda afirmou em sua sentença que Adélio ainda demonstrava a intenção de assassinar Bolsonaro se tivesse a oportunidade. Segundo o advogado de Bolsonaro, muitas evidências e solicitações feitas pela defesa foram ignoradas pela polícia e não foram investigadas. Porém, com base em todas as informações que levantamos, é muito difícil acreditar que Adélio tenha agido sozinho, ou mesmo que não tenha sido financiado por alguém para cometer esse crime. E mesmo com todas as evidências, a Polícia Federal encerrou o inquérito rapidamente e todas as tentativas de descobrir o mandante foram bloqueadas pela Justiça. Então, quem mandou matar Bolsonaro? Infelizmente, nós não temos uma resposta oficial para essa pergunta, e eu acredito que não chegaremos a esse nome através da Justiça. Até porque a pessoa ou o grupo que fez isso tem muito poder, muita influência política e muitos recursos. Além, é lógico, de ter um grande interesse de que Bolsonaro não chegasse ao poder, não chegasse à presidência da República. Bolsonaro com certeza foi mais uma vítima de alguma das organizações criminosas que detêm o poder no Brasil, direta ou indiretamente, e que precisam, a todo custo, manter esse projeto de poder. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse documentário, e se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se inscrever no canal, para que nós possamos continuar produzindo mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até o próximo documentário.